nasce um garanhão, apresentando o Ford Mustang. O Ford Mustang. Só o nome já evoca imagens de liberdade, potência e aquele inegável espírito americano. Desde o seu lançamento em 1964, o Mustang tem sido um símbolo de performance e estilo, capturando a imaginação de entusiastas de carros em todo o mundo. É um carro que dispensa apresentações, uma lenda construída sobre o rugido de um motor V8 e a promessa da estrada aberta. O som inconfundível do motor, a sensação de poder sob o capô. Tudo isso faz parte da experiência Mustang. Mas como todas as lendas, o Mustang tem uma história, uma jornada que começou há mais de meio século e continua até hoje. Desde os primeiros modelos até as versões mais modernas, cada Mustang carrega consigo um legado de inovação e paixão. É uma história de inovação, de correr riscos e de conquistar corações de gerações. A cada nova geração, o Mustang se reinventa, mantendo-se fiel às suas raízes enquanto abraça novas tecnologias e designs. É a história do Ford Mustang, e tem tanto a ver com a cultura americana quanto com os automóveis. Desde os drive-ins dos anos 60 até os filmes de ação de hoje, o Mustang é um ícone cultural. Apertem os cintos, porque vamos dar uma volta pela história deste ícone dos muscle cars. Prepare-se para explorar o legado, a evolução e o futuro do Ford Mustang. Um carro que continua a definir o que significa ser um verdadeiro muscle car americano. Saindo em disparada. A gênese de um ícone. O Ford Mustang, um carro que se tornaria um ícone, começou sua jornada em um momento de grande transformação. Era o ano de 1964. A década de 60 foi uma época de mudanças rápidas e profundas. Os Beatles tomavam o mundo de assalto, e a América estava prestes a viver uma revolução cultural. Jovens estavam redefinindo o que significava liberdade e expressão. No meio disso tudo, a Ford Motor Company estava prestes a lançar um carro que se tornaria um símbolo dessa era de mudanças. O Mustang foi projetado para capturar o espírito da época. O Ford Mustang não era apenas mais um carro, era uma declaração. Com seu design arrojado e desempenho impressionante, ele rapidamente se destacou. Era esportivo, elegante e acessível, voltado diretamente para uma geração mais jovem que ansiava por algo emocionante. O Mustang oferecia uma sensação de aventura e liberdade. Os executivos da Ford, liderados pelo visionário Lee Iacocca, haviam percebido o desejo por um carro que fosse divertido de dirigir e acessível. Eles entenderam que o mercado estava pronto para algo novo e empolgante. Quando o primeiro Mustang saiu da linha de montagem, ele não apenas marcou o início de uma nova era para a Ford, mas também para a indústria automobilística como um todo. As pessoas faziam fila nas concessionárias para ver o novo Mustang, e ele rapidamente se tornou um sucesso de vendas. A demanda era tão alta que a Ford teve dificuldade em acompanhar. Ao longo dos anos, o Mustang evoluiu, mas sempre manteve seu espírito original. Ele se tornou um símbolo de liberdade, poder e estilo, inspirando gerações de entusiastas de automóveis. Hoje, o Ford Mustang continua a ser um ícone, representando a mesma paixão e inovação que o tornaram famoso há mais de 50 anos. 8 cilindros de liberdade. A batida do coração do Mustang. No coração do fascínio do Mustang estava seu motor. Embora estivesse disponível com uma gama de motores, era o V8 que realmente capturava a imaginação. O ronco desses 8 cilindros, a força bruta sob o capô, falava com algo profundo na alma americana. Não se tratava apenas de ir do ponto A ao ponto B. Tratava-se de experimentar a emoção de dirigir. O motor V8 tornou-se sinônimo do Mustang, um símbolo da força e desempenho americanos. Consolidou o lugar do Mustang no panteão dos grandes muscle cars, ao lado de rivais como o Chevrolet Camaro e o Dodge Challenger.
uma estrela nas telas Mustang na cultura popular. A influência do Mustang se estendeu muito além dos salões de exibição. Rapidamente se tornou um ícone da cultura pop, aparecendo em inúmeros filmes, programas de TV e músicas. Quem poderia esquecer Steve McQueen rasgando as ruas de São Francisco em um Mustang Fastback verde Highland em Bullitt? Ou a imagem icônica de um Mustang GT Fastback 1968 perseguindo um Dodge Charger preto pelas ruas de São Francisco em Bullitt? De 60 segundos a As Panteras, o Mustang enfeitou as telas com estilo e arrogância, solidificando ainda mais seu status como um marco cultural. Evoluindo. Através das décadas de carro esporte, a ícone de performance, o Mustang não se contentou em descansar sobre os louros. Ao longo das décadas, ele evoluiu, adaptando-se às mudanças de gosto e tecnologias. Os anos 1970 viram a ascensão do Mustang Dodge, um modelo menor e mais econômico que refletia os desafios da crise do petróleo. Os anos 1980 trouxeram de volta o desempenho com a introdução de motores turbo-alimentados e o retorno do V8 de 5.0 litros. Apesar de tudo, o Mustang manteve sua identidade central. Um carro esporte elegante, acessível e divertido de dirigir, que incorporava o espírito de liberdade americano. A lenda continua viva Mustang, na era moderna. Hoje, o Ford Mustang continua sendo um fenômeno global, é vendido em mais de 100 países e continua sendo um dos carros esportivos mais vendidos do mundo. A sexta geração do Mustang, lançada em 2015, marcou um retorno às raízes do carro, com um design elegante e musculoso. Também introduziu um novo nível de desempenho com suspensão traseira independente e uma gama de motores potentes, incluindo um V8 de 5.2 litros de virabrequim plano, no Shelby GT350. Mais do que um carro, o legado duradouro do Mustang. O Ford Mustang é mais do que apenas um carro, é um ícone cultural que transcendeu gerações. Desde o seu lançamento em 1964, o Mustang capturou a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele representa o espírito americano de liberdade, individualidade e a busca pela estrada aberta. Cada curva e linha do Mustang foi desenhada para evocar um senso de aventura e possibilidade. É um carro que foi abraçado por pessoas de todas as esferas da vida, de motoristas comuns a celebridades de Hollywood. Ícones como Steve McQueen e filmes como Bullitt ajudaram a cimentar o Mustang como um símbolo de estilo e desempenho. Seu impacto na cultura popular é inegável, e sua influência ainda pode ser sentida hoje em filmes, música e moda. O Mustang não é apenas um carro, é uma declaração de estilo e uma parte integral da história americana. É uma prova do poder do bom design, da engenharia inovadora e de um apelo atemporal que continua a ressoar entre os entusiastas de carros em todo o mundo. A cada nova geração, o Mustang se reinventa, mantendo-se fiel às suas raízes, enquanto abraça a inovação. Hoje, o Mustang continua a ser um símbolo de performance e estilo, inspirando uma nova geração de fãs e motoristas. Seja nas ruas da cidade ou nas estradas abertas, o Mustang permanece um ícone inconfundível. Conclusão. O rugido do Mustang ecoa através do tempo. Desde suas origens humildes em 1964, o Ford Mustang galopou para os anais da história automotiva. É um carro que conquistou os corações e a imaginação de gerações, um símbolo da engenhosidade americana e do fascínio duradouro da estrada aberta. Enquanto houver aqueles que anseiam pela liberdade da estrada aberta, a emoção de um motor V8 roncando e o estilo de um verdadeiro ícone americano, o rugido do Mustang continuará a ecoar através do tempo.